Se você quiser ficar rico ou muito rico, então não comece um negócio, não empreenda, pelo menos até você conhecer e garantir que vai conseguir viver em linha com estes 7 princípios desse vídeo. O primeiro princípio é saber bem qual é o preço de empreender. E aí, para contexto, tá? Sem falso moralismo, empreender mudou a minha vida. Uma pessoa com muito mais dinheiro me fez uma pessoa muito mais feliz. Eu tenho certeza que mudou a vida de todos os meus sócios, né? Desde o Bruno, cofundador do Clube do Valor, e passando por cada um dos nossos partners, que são as pessoas que se destacaram e se tornaram sócios do clube com o passar do tempo. Você tem uma noção, tá? O Clube do Valor hoje fatura entre 25 e 30 milhões por ano, emprega mais de 130 pessoas, tem mais de 2.000 clientes, né, nos nossos serviços de wealth e, sinceramente, eu não me imagino vivendo sem o Clube do Valor. Eu adoro aquilo, faz parte de uma das áreas felizes da minha vida. Então, por que eu decidi fazer um vídeo com esse título aqui? Isso só se tornou realidade, esse cenário atual, um cenário que me deixa muito feliz, que eu decidi pagar um preço muito alto por isso lá atrás. Eu vi cada um dos meus sócios pagando o mesmo preço ao longo da história do clube. Preço que eu vou chamar aqui de preço por viver uma vida diferente. E para contexto, tá? Meus primeiros 12 meses à frente do Clube do Valor, eu era o cara com o menor salário da empresa, né? Eu e o Bruno. O nosso salário era 0. E não era uma pegadinha, né? Tinha distribuição de lucros e tal, não era. A gente recebia 0. Por 12 meses a gente não viu um centavo, a gente só botou dinheiro. Depois, nos 14 meses seguintes, ou seja, do mês número 13 até o mês número 27 do negócio, o nosso salário foi R$1.000 por mês. Depois, mais alguns meses com salário de R$2.000 por mês, trabalhando mais do que todo mundo e ganhando menos do que a maioria das pessoas. E sem saber se o clube ia crescer, ia dar certo, ia nos proporcionar ter uma renda maior. E em paralelo a isso, eu costumava acordar entre 5 e 6 horas da manhã todos os dias, ir para o escritório de manhã cedo, ficar no escritório até tarde. Era muito, mas muito raro de eu voltar do escritório antes das 8 da noite. Muitas vezes eu ficava até as 9, 10. Às vezes eu fazia live com clientes, com alunos, ficava até a meia-noite. E isso naturalmente me fez mudar alguns hobbies, né? Naturalmente me fez ficar mais distante de alguns amigos, perder contato com outros amigos, praticar menos esporte, enquanto ainda eu tinha que lidar com uma dose gigantesca de estresse. E ainda sem ter certeza se o negócio emplacaria. Até porque as estatísticas, elas vão contra começar um negócio. Os dados da Sebrae, eles indicam que cerca de 30% das empresas fecham antes de completar 2 anos. Nos Estados Unidos, eu vi um estudo que cita que 20% dos negócios quebram durante o primeiro ano e que menos de 50% deles passam de 5 anos. E mais, né? Mesmo os que não quebram, eles dificilmente se tornam grandes o suficiente a ponto de proporcionar que o empreendedor mude de vida. Peguei essas estatísticas aqui do livro Scaling Up, que diz basicamente que das 28 milhões de empresas que existem nos Estados Unidos, só 4% passam de $1 milhão de faturamento. Das que passam de $1 milhão, só 10% delas, ou 0,4% do total, chega a $10 milhões. Um número ainda menor, de apenas 17 mil empresas, supera os $50 milhões. Lá nos Estados Unidos, um país com menos burocracia para empreender. Então existe um preço muito alto. Valeu a pena eu ter pago esse preço? Cara, pra caramba. Muito mais feliz hoje, muito mais rico hoje, mas, de novo, isso aqui teve um preço. E ter que pagar um preço, ter que assumir um custo, é algo que quer você queira, quer você não queira, você tem que passar por isso. Por quê? Porque existe um custo de você empreender, montar um negócio, crescer, ou ainda, né, se dedicar muito à sua carreira, se dedicar a ser um grande profissional. O custo eu acabei de explicar aqui, mas também não fazer nada disso e ser um baita de um acomodado, uma pessoa que não quer crescer muito na carreira, também tem um custo que vai chegar lá na frente. Você tem que basicamente escolher aqui qual custo ou qual preço você está disposto a pagar. Esse é o primeiro princípio. Bom, o segundo princípio é ter experiência prévia no mercado. Se você pensou, beleza, eu estou determinado a pagar esse preço, e agora? Agora você tem que garantir ter uma boa experiência no mercado ou ter um sócio que tenha uma experiência no mercado em que você está empreendendo. Por que isso é importante, tá? Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a lei do efeito. O que é a lei do efeito? Ela diz que o dinheiro que você vai ganhar na sua vida, ou que a sua empresa vai faturar, é um efeito do valor que você consegue gerar para as pessoas e da quantidade de pessoas para as quais você consegue gerar valor. E como é que você gera valor? O que o empreendedor faz? O empreendedor, ele resolve problemas, é resolvendo problemas que você gera valor. Problemas específicos de um grupo específico de pessoas. Agora, como é que você faz isso? Você faz isso conhecendo muito bem quem é seu cliente ideal, conhecendo muito bem quem é essa pessoa que a tua empresa vai ajudar. Entender o que essa pessoa procura conquistar, o que essa pessoa tem de dificuldade no dia a dia, o que incomoda
incomoda ela, o que existe no mercado de soluções que ela procura para resolver esse problema e como chegar a uma solução melhor do que aquelas que já existem, que entreguem ainda mais valor. E para conseguir responder essas perguntas, você tem que conhecer muito bem a sua persona, né? O seu cliente ideal. Agora, como é que você conhece bem esse cliente ideal? Tendo experiência no mercado, ou buscando um sócio que tem experiência no mercado que você está empreendendo, ou tendo resolvido o mesmo problema que você se propõe a resolver na sua própria vida. O que a gente faz? A gente cria um plano para tranquilidade financeira para os nossos clientes, a gente pega os investimentos deles do jeito que estão, que na maioria das vezes estão muito bagunçados, a gente melhora esses investimentos, faz as pessoas investirem com estratégia, lembra das pessoas da importância do aporte e faz com que elas construam um patrimônio muito maior. Isso só foi possível porque eu tinha bastante experiência no mercado financeiro antes de começar o clube. É isso que eu sugiro, né? Para qualquer empreendedor ter pelo menos 3 anos de experiência no mercado que você for atuar e experiências ganhas, né? Não é só ali estar empregado. Tentando ser um grande profissional, tentando ir além da média, buscando um emprego estratégico. Eu tive um emprego estratégico antes do clube, né? Eu era analista de investimentos em ações, de um fundo de investimento em ações e eu ia muito além ali das minhas rotinas. Então, nessa experiência eu não só ganhei dinheiro, como construí vários relacionamentos, me aprimorei habilidades no mercado financeiro que foram essenciais aí para ter dado certo com o Clube do Valor. Para o princípio 3, que é você ser capaz e conseguir combinar diferentes competências. Tá? Num dos primeiros vídeos desse canal eu contei sobre a estratégia da competência combinada. É um vídeo chamado A Fórmula para Fazer Milhões, algo assim. E o que é essa estratégia? Ela fala sobre você conseguir combinar diferentes competências. Se você passou pelo princípio 1 e pelo 2, você já tem uma competência. Você entende muito bem no mercado que você está inserido e é capaz de criar um serviço ou um produto para resolver uma dor específica de um tipo de cliente específico. Você já tem tudo o que você precisa para criar uma boa oferta, né? Que é o passo número 1 de uma empresa. O que é uma boa oferta? É o que você vai entregar para o seu cliente em troca de dinheiro por ele. Eu gosto muito do framework do Alex Hormozi sobre o que é uma boa oferta, que é a equação de valor. Mostra que quanto maior o resultado que você conseguir entregar, maior a percepção que essa pessoa tem de que ela vai ter os resultados. Enquanto menos tempo você conseguir entregar esse resultado e menos esforço ou sacrifício exigido do seu cliente, mais valor tem a sua oferta. Olha, construir boas ofertas foi um negócio que mudou o jogo no Clube do Valor. Foi uma das estratégias que nos fizeram acelerar muito o crescimento do nosso negócio, nos fizeram faturar mais de 32 milhões ano passado. Se você é empresário, profissional liberal e quer crescer o seu negócio, eu vou compartilhar algumas estratégias numa live exclusiva, totalmente gratuita, que vai rolar no dia 17 de março, que você pode participar se você se inscrever. Você pode se inscrever apontando seu celular para o QR Code que está na tela ou apertando aqui no primeiro link na descrição. Só que não basta apenas ter uma boa oferta. Uma boa oferta é o primeiro passo. Você precisa ser capaz de primeiro fazer com que as pessoas saibam disso. O nome dessa competência é marketing. E depois tem que ser capaz de convencer as pessoas a te pagarem por isso. O nome dessa competência é venda. E você precisa dominar essas duas áreas. Ao ponto em que, se você tiver uma das 20% das melhores ofertas aí no nicho, no mercado que você está atuando, entre os 20% melhores no marketing, né, em como mostrar que a sua oferta é boa para as pessoas certas, e tiver habilidades em venda que te coloquem entre os 20% melhores, e eu vou ser muito franco, tá? Não é tão difícil chegar entre os 20% melhores. Se você se dedicar, baixar a cabeça e estudar por alguns anos, você chega lá, bom, você já tem 20% de 20% de 20%, ou seja, 0,8%. Você já se torna único. E aí, se você quiser escalar o seu negócio, é claro, você vai ter que ir combinando novas competências, como, por exemplo, gestão de pessoas, né? Aprender a liderar. Se a sua empresa crescer, você vai ter que lidar com muitas pessoas, e pessoas envolvem egos, envolvem planos individuais, questões individuais. Você tem que saber lidar com tudo isso, extrair o melhor de cada pessoa e fazer também elas crescerem. Mais uma competência para combinar. E aí vai indo, né? Quanto mais competências você for capaz de combinar, ou a sua empresa for capaz de combinar, mais valor ela vai agregar para mais pessoas e maior vai ser a receita dela. Beleza? Vamos então para o quarto princípio. Só um rápido disclaimer aqui antes, né, sobre como enriquecer caso você não empreenda, caso você não comece um negócio. Existem várias outras maneiras de enriquecer além de empreender. Até porque o jogo do enriquecimento é basicamente um jogo em que você tem a sua renda ativa de um lado, você tem o seu custo de vida do outro, tem a diferença entre a sua renda e o custo, né, que é quanto sobra, e o quanto você pega o que sobra e investe, né, para conseguir transformar esses valores que sobram num grande patrimônio com o passar do tempo. E assim, dependendo de quantos degraus você viver abaixo da sua renda e dependendo do tamanho da sua renda, você consegue enriquecer de várias outras formas. A hora hack desse jogo do enriquecimento é ter uma renda maior. Os clientes que a gente atende aqui no clube, as famílias que muitas vezes já passaram de 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de patrimônio investido, elas não enriqueceram investindo.
Elas cresceram empreendendo, trabalhando, ganhando mais dinheiro. De novo, não é só empreendendo que você faz isso. Intraempreendendo também. Você não precisa montar um negócio, mas empreende dentro desse negócio. Aí você vai conseguir provavelmente ter equity, um percentual dessa empresa, você vai conseguir ter um salário melhor, ter bônus maiores. Ou você ainda pode seguir carreira executiva numa grande empresa. Recentemente eu vi a lista dos CEOs mais bem pagos da bolsa. Os caras ganham em ano questão de 20, 30, 50 milhões de reais. Você pode pensar, tá, mas é o CEO, mas pô, se o CEO da empresa ganhar 30 milhões, com certeza todo nível de diretoria, de gerência tem uma renda muito boa. Além disso, você pode ser autônomo, né, que eu não considero aqui um empresário ou um empreendedor no sentido de montar equipe, organizar a equipe para crescer. Você pode ser funcionário público, enfim, existem várias outras formas de enriquecer, além de começando um negócio. Por isso que o quarto princípio é tão importante. E o quarto princípio é você ter noção de onde você quer chegar. Semana passada eu publiquei um vídeo falando sobre o quanto ganha um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos. É um vídeo bem legal e nele eu mostrei que em 2017, quando o canal do Clube do Valor tinha tipo 30 mil inscritos, a gente em 1 mês e meio ali de trabalho virou um faturamento de 40 mil reais com um produto novo nosso que era a consultoria. O que eu não mostrei é que além daquilo a gente tinha outras fontes de receita, né? Já tinha clientes de gestão de investimentos, já tinha um fluxo de receita. Então eu lembro que naqueles 2 meses em que a gente vendeu a consultoria, a gente gerou tipo um lucro líquido de 30 mil reais por mês, mais ou menos, a cada um dos meses. Que na época a gente ainda era muito jovem, 30 mil reais valia muito mais do que hoje. A gente ainda estava crescendo, mas sabe o que a gente fez? A gente desligou aquele serviço. A gente parou de vender consultorias naquele momento e só voltamos anos depois, quando nós não éramos mais os consultores, eu e meu sócio, abrindo mão de lucro líquido, abrindo mão de poder aí ter um salário bem maior do que a gente tinha na época e poder começar a tirar 10, 12, 15 mil reais por mês. Uma decisão que parece ser difícil olhando de fora, né? Imagina um cara ali ganhando 1.000 reais por mês há um tempão. Podendo ganhar muito mais, mas que na prática foi uma decisão muito fácil. Por quê? Porque a gente sabia onde a gente queria chegar. E aí como é que você faz para saber onde quer chegar? A um nível empresa, tá? Eu acredito muito que cada empresa tem que deixar muito claro qual é o seu propósito. E não pode ser lucrar o máximo possível, bater 10 milhões de lucro. Isso aqui não é um propósito. É um propósito entender como é que você vai transformar a vida dos seus clientes numa vida melhor. Não precisa ser mudar de vida, pode ser melhorar um pequeno aspecto da sua vida. A empresa de chocolate, por exemplo, que em tese seu produto não faz bem para a saúde, ela pode ter um propósito de trazer pequenos momentos de felicidade num dia estressante. Enfim, você precisa ter isso bem claro e ter bem claro o que você procura. É um negócio enxuto com poucas pessoas, eventualmente margens maiores, ou um negócio com escala que atinja muitas pessoas, que tenha uma equipe muito grande e consiga ter uma escala maior, consiga mudar a vida de mais pessoas. Essas são decisões que o empreendedor tem que tomar e tem que ter uma noção do que ele quer para sua vida. Se você acha balela esse negócio de propósito, esquece, tenta definir um propósito e um sonho grande também, é tipo um número, né, específico que indica que você está no caminho do propósito e é um número com prazo. Então, nosso sonho grande hoje é bater a marca de 10 bilhões de reais de patrimônio sob aconselhamento até o final de 2026. Se a gente estiver assistindo esse vídeo no futuro, depois vê lá se a gente bateu. Agora, como fazer isso se você não tem tanta noção de onde quer chegar? Bom, eu li num livro chamado Ready, Fire, Aim, no primeiro capítulo, que é sobre os 4 Ws que todo empreendedor tem que definir. Que é o que fazer, né? Com quem fazer, quando fazer e da onde fazer. E sem romantizar empreender, você vai fazer muitas coisas que você não quer fazer por bastante tempo para conseguir ter sucesso, mas tem que entender onde você quer chegar. Então, por exemplo, hoje eu estou num patamar que eu faço muito das coisas que eu quero fazer. Eu gosto de estar aqui criando conteúdo. Esse conteúdo aqui não nos traz nada em troca, a não ser uma satisfação de estar ajudando outras pessoas a construírem patrimônio. Eu gosto muito do with whom, né, com quais pessoas fazer. Cara, eu adoro meus colegas de trabalho, me sinto bem no escritório do clube. Eu trabalho de onde eu quiser. Às quartas-feiras, quando eu gravo os vídeos que ficam aqui na minha casa, eu trabalho de casa. Aí fico mais tempo com a minha esposa, eu vejo minha família no almoço. Tem dia que eu trabalho duro, mas é mais dedicado à família. E também, quando eu trabalhar, é uma coisa que está na minha alçada. Eu defino quantos dias de férias tirar por ano, quantas viagens fazer, por quanto tempo, etc. E assim, conseguir chegar nesse ponto de trabalhar com o que eu quero, com as pessoas que eu quero, quando eu quero e da onde eu quero, é o mais parecido que eu sonhava lá atrás como uma aposentadoria. Então eu me sinto assim, muito bem com isso. Só é possível porque alguns anos atrás eu passei a ter clareza desses pontos. Então eu quero que você tenha essa clareza agora. Bom, princípio número 5 é utilizar a ferramenta de análise do pior cenário possível. A decisão de começar um negócio ou não, eu sei que ela não é uma decisão fácil. E em toda decisão difícil, essa ferramenta que eu vou te mostrar acaba sendo muito útil. Por que ela é útil? Porque o custo de errar, ele pode ser um custo muito grande. Dependendo do teu contexto, é claro, ele pode ser um custo maior ou menor. Quando eu tomei a decisão de fundar o Clube do Valor, para contexto, eu estava numa empresa que eu gostava muito, eu fazia o que eu queria, eu trabalhava com as pessoas que eu gostava,
Então, dos 4 Hs, esses dois, o at e o if whom, estavam ok. Mas é claro, não podia tirar as férias que eu queria e o trabalho era somente presencial. Não trabalhava da onde eu queria e nem quando eu queria. Mas ainda assim eu ganhava bem. Ganhar dinheiro de hoje era uma questão de 7 mil reais mais ou menos, mais bônus, então eu poderia multiplicar esse salário. Eu comecei nessa empresa acho que com 20 anos e fiquei 3 anos lá enquanto eu morava com os meus pais, então eu estava juntando bastante dinheiro, juntando um patrimônio grande. Mas por outro lado eu via que eu não conseguiria crescer tanto naquela empresa. Ela não tinha bem um programa de partnership estabelecido e os fundadores, eles tinham muito claro que o que eles queriam era ser uma boutique. Era ser uma empresa enxuta, com poucas pessoas, uma margem boa, que não era exatamente o que eu queria. Eu queria alcançar mais pessoas, deixar o impacto na vida de outros. Não que eu seja melhor que eles, nada disso, é uma questão de meus valores, o que eu estava buscando. Eu usei essa ferramenta que é muito simples. Você basicamente pensa na decisão que você está tomando e pega um papel e divide em 2. De um lado você anota, se eu tomar essa decisão, e do outro lado, se eu não tomar essa decisão. E começa a pensar no pior cenário possível e vai descrevendo. Qual o pior cenário se você tomar a decisão que você quer tomar? O que pode acontecer de pior? E se você não tomar, o que pode acontecer de pior? Então lá atrás, quando eu tinha 22 para 23 anos, estava decidindo empreender, qual era o pior cenário se eu decidisse empreender? Eu já tinha um patrimônio de uns 100 mil reais acumulados, morava com meus pais, meu custo de vida era baixo, meu patrimônio conseguiria me manter ali nos custos básicos. E o pior cenário era investir parte desses meus 100 mil reais, tanto no dia a dia, quanto para montar um negócio novo e perder esse dinheiro. Era ficar fora do mercado sem salário por uns 3 anos, talvez 4 se eu insistisse bastante em fazer o Clube do Valor dar certo, e depois ter dificuldade de me recolocar no mercado financeiro, que eu acho que eu superaria esse problema, porque eu passaria a aceitar cargos menores. No pior dos cenários, eu meio que perdi uns 3, 4 anos, mas ainda assim sairia com conhecimento, né? Sairia com uma experiência de alguém que tentou empreender e falhou. Agora, o pior cenário de seguir onde eu estava. O pior cenário de seguir onde eu estava era eu não aguentar seguir lá por tanto tempo. Quer dizer, eu ficar lá mais 5, talvez mais 10 anos e aquela vontade de empreender surgisse muito forte quando eu já tivesse uns 30 e poucos anos, que provavelmente já teria esposa, já teria filho, já teria muito mais responsabilidade. E aí o risco de empreender seria muito, mas muito maior. E eu voltaria a estaca zero num momento que eu precisaria de uma renda maior para sobreviver. Então eu analisei os cenários e decidi empreender. Essa ferramenta me ajudou bastante. Mas não adianta fazer isso se você não seguir o princípio 6, que é viver de acordo com o seu placar interno. Para contexto, tá? Uma das frases que eu mais gosto do Warren Buffett, ou uma das ideias que eu mais gosto dele, é a seguinte ideia. Você gostaria de ser o melhor marido do mundo, mas todos achariam que você é o pior marido do mundo? Ou prefere ser o pior marido do mundo, mas todos achariam que você é o melhor? Bom, se toda ênfase está na opinião dos outros, você vai acabar tendo um placar externo. E aqui a gente tem 2 fatos, tá? O primeiro, naturalmente, seres humanos se importam com a opinião dos outros. E o segundo, se você se importar muito com a opinião dos outros, você não vai aguentar o tranco e o trampo de empreender. Por que, Ramiro? Porque as pessoas, na média, elas estão sempre julgando. Elas julgam, em especial, aquilo que soa diferente, aquilo que são decisões diferentes das que elas tomaram. É normal as pessoas jogarem pedra em quem tenta seguir um caminho diferente da média. Não é por mal, né? As pessoas estão sempre se projetando nos outros. Então você vai ver até pessoas que tu gosta muito, pessoas que te amam, pessoa que tu ama fazendo isso, questionando por você empreender ou tomar qualquer outra decisão na sua vida. E isso aconteceu naturalmente comigo. No momento que eu decidi empreender, eu abri mão de um emprego muito bom, que eu já era sócio da empresa, tinha um salário muito bom, potencial de bônus maravilhoso. E na média eu estava melhor que a maioria das pessoas ali da minha idade. Até recentemente um amigo meu contou isso, né, que quando eu abri mão do meu trabalho para montar o Clube do Valor, ele foi lá visitar o escritório e tal, deu uma moral, mas ele me contou que ele saiu pensando, cara, que cagada que o Ramiro fez, meu Deus, ele abriu mão de um caminho sólido, estável, uma renda boa, tava poupando bastante dinheiro para começar do zero, um negócio que nunca vai dar certo, a chance de dar certo é muito pequena. E pô, esse cara é meu irmão, um amigão meu. Minha própria família também, sem querer, acabava criticando. Esses dias eu tava rolando as notas do meu telefone e eu encontrei algumas anotações que eu fiz para levar para minha psicóloga. No meu primeiro mês empreendendo, foi o primeiro mês que eu trabalhei home office, depois de eu ter largado a empresa que eu estava trabalhando para começar o plano do Clube do Valor. E os comentários eram esse, né? Eu acho que minha mãe queria comprar uma calça, falou, bom, tu poderia comprar essa calça para mim, né? Já que tu tá em casa. Outro comentário, né? E as minhas irmãs me zoavam na época falando que cada dia eu tinha uma tarefa. E aí
lá no treinador do dia, o meu dia se resumiria a ir na papelaria. Elas não falavam isso por mal, mas o que eu interpretava lá atrás é que elas pensavam que eu ficava em casa o dia inteiro sem fazer nada. O grande ponto é que as pessoas vão te criticar e se tu viver com um pensamento de placar externo, cara, já era. Agora, como então ver com um placar interno? Bom, não é uma virada de chave, né? Uma construção com o passar do tempo, até você chegar a um ponto que você está se lixando para a opinião dos outros, mas dá para chegar nesse ponto e isso vai te fazer ter uma vida muito melhor. Uma das coisas que me ajudou muito foi conhecer aquele que é o principal arrependimento das pessoas que estão prestes a morrer. Isso mesmo, tem uma enfermeira que cuidou de pacientes em cuidados paliativos, chamada Bronnie Ware, e escreveu um livro chamado Os 5 Principais Arrependimentos. Uma coisa assim, em inglês é The Top 5 Regrets of the Dying. Ela apresenta 5 principais arrependimentos dessas pessoas, sendo que o principal é o seguinte: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Ou seja, o principal arrependimento das pessoas no leito de morte era ter tomado decisões por conta do placar externo e não do interno. Comento isso num vídeo que eu postei aqui chamado Conselho Brutalmente Honesto sobre a vida, eu acho, uma coisa assim. Vou deixar esse vídeo aqui. Enfim, essa questão de lembrar que eu vou morrer, lembrar da finitude da vida me ajudou muito a valorizar muito mais meu placar interno do que externo. Esse é o 6º princípio. E se você passou pelos 6 princípios, conheceu eles e percebeu que você está alinhado com eles, o 7º é o mais importante, é o definitivo. E o 7º princípio é você cultivar os 3 Cs do sucesso, que são clareza, coragem e consistência. Por que esses 3 aqui importam? Primeiro, clareza. Clareza é você saber o que fazer, você saber por qual direção seguir. A direção ela importa mais do que velocidade, porque não adianta ser muito rápido para um caminho errado. Você tem que ter clareza do preço que você vai pagar por empreender, sabendo que o preço é certo, mas o resultado ele não é certo. O mercado que você for trabalhar, que você vai ter que desenvolver novas competências, mesmo que você não queira desenvolvê-las como marketing e vendas. E spoiler, tá? Vai ser bem legal de ver essas competências, de saber onde você quer chegar. Isso aqui só para citar um pouco do que é ter clareza. Mas não adianta clareza sem coragem. E você vai ter que ter coragem para tomar decisões arriscadas, analisando cenários, é claro, mas comprando risco. Aprender sobre isso, sobre tomar várias decisões arriscadas. E também de colocar a cara a tapa por anos. E saber que as pessoas estão te julgando, estão pensando que você está cometendo erros, enfim, e não tá nem aí para isso, requer muita coragem. E por fim, você vai ter que ter consistência, porque mesmo se você seguir esses 7 princípios, o fato é que você vai fracassar pra caramba. A maioria dos nossos projetos aqui no Clube do Valor, eles fracassaram. Vários empreendedores bem-sucedidos comentam sobre os fracassos que tiveram na vida deles. E desenvolver a consistência também significa entender que o sucesso, ele não é sobre descobrir um truque, não é sobre descobrir um segredo, um hackzinho. Sucesso é fazer o que precisa ser feito, mesmo as coisas chatas, com consistência até os resultados passarem a vir, e quando eles vierem, você seguir fazendo o que precisa ser feito com consistência. Como? Bom, simplesmente baixando a cabeça e trabalhando, focado, concentrado, sem distrações, deixando seu celular longe do ambiente de trabalho, e repetindo isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem jogar os problemas para debaixo do tapete, tendo coragem de ter conversas difíceis, conhecendo cada vez melhor o seu cliente, melhorando cada vez mais a sua oferta. Enfim, tudo isso vai fazer com que você tenha sucesso empreendendo, montando um negócio. E mais importante do que isso, tudo isso vai fazer com que você se transforme numa pessoa melhor, que eu acho que é o grande resultado que o empreendedor tem. Muito mais do que dinheiro ou conquistas, é se tornar uma pessoa capaz de viver cabeça erguida, encarar os problemas, superar os problemas, saber do seu próprio valor. Isso aí não tem preço. Passou por esses 7 princípios, eu tenho certeza que você vai ter sucesso empreendendo ou intraempreendendo ou montando um negócio. Mas se quiser seguir com a minha ajuda, aqui eu vou deixar um vídeo em que eu tento resumir o Jornada do Enriquecimento em 14 minutos. E aqui um vídeo em que eu mostro quanto que a gente fez de receita com um canal com 1 milhão de inscritos no YouTube. Um grande abraço e até mais.